Olá! Boa noite! Vamos chegando, gente, que o assunto hoje é bom. Gente, hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, estamos começando uma série de encontros da psicologia com outras narrativas. Então, ai, boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou Eugênia, sou psicóloga e me proponho a trazer toda segunda-feira um convidado muito bacana de outras áreas. Olá! De outras áreas, como psicologia, juíza, várias pessoas já confirmaram e vai ser muito legal. E agora eu estou esperando o nosso convidado de hoje chegar, que é um psicólogo que vai falar sobre muletas emocionais e sobre autoestima. É um tema muito bacana porque envolve muitas coisas e então é bem legal. Fiquem por aí, chamem os amigos, as amigas, vai ser bem bacana. Esperar ele chegar. O nome do psicólogo é Jerry Vanzo e ele é muito bacana também, vai falar sobre essa questão tão interessante. E vamos ver se ele chega. Cadê você, meu amigo? Tá chegando. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando. Sentando aí na frente. A noite vai ser boa. O nome dessa live é Intenções, que acontecerão às segundas-feiras, então são segundas intenções. Vamos. Olá, quem está chegando. Vamos trazer cada segunda-feira um novo assunto, vai ser muito legal. Vamos esperar a galera chegar aí um pouquinho. O nosso psicólogo chegou, Jerry Vanzo. E daqui a pouquinho, só mais um pouquinho, uns 2 minutinhos, a gente começa de vez. Bom, Jerry é psicólogo clínico, ele atende aqui em Petrolina. Ele tem uma abordagem muito interessante, humanista, e vai trazer maravilhosamente esse tema. E além das muletas emocionais, ele vai falar sobre autoestima também, porque as duas coisas estão ali, ó, juntinhas. Autoestima e muletas emocionais. Um beijo para todo mundo que está chegando. Se assentem, se acheguem. Olá! Essa é a nossa primeira live das segundas intenções e vai ser muito legal. Cada segunda-feira a gente vai receber alguém novo e vamos trazer temas variados entrelaçados com a psicologia. Então, assim, hoje nós temos um psicólogo, mas vamos receber um cartunista, vamos receber uma juíza, vamos receber uma moça dos esportes, um atleta conhecida, maravilhosa. E, entre outros, um ator, um diretor de cinema, muitas pessoas de áreas diferentes, um cantor. Então, assim, são pessoas que vão entrelaçar conosco, com a psicologia, temas variados. Então, assim, eu até botei na chamada uma coisa bem legal que que são, deixa eu fazer aqui a colinha que eu botei hoje, que são, assim, diálogos plurais, não é? São diálogos plurais, mas de algo muito comum, quer dizer, então, deixa eu ver. Que são pessoas plurais, mas com a narrativa de cada um. Então vai ser muito legal. Então não saiam. Aqui, segundas-feiras cheias de intenções, em narrativas diversas, mas singulares. Então não percam toda segunda-feira. Então vamos lá, vamos começar. Vou convidar aqui
querido psicólogo Gerry Vanzo, para a gente começar esse papo de segunda-feira, de segundas intenções. Cadê? Chegando. Gerry Vanzo, psicólogo querido. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bom? Melhor agora com sua presença. Coisa boa. Já te apresentei um pouco, assim, por cima, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação, sobre você. Pois é, né, gente? Boa noite a todo mundo que estiver entrando, que vai se chegando aí, né? Então, meu nome é Gerry de Castro Vanzo. Sou natural daqui da região do Vale do São Francisco, mas diante dos trabalhos dos pais tivemos que mudar muito. E aí agora retornei depois de ter estudado um bom tempo fora, oportunando nessa doutrina linda que é a psicologia, e já trabalho como psicólogo clínico há mais de 10 anos. Vamos colocar uns 11 anos, porque ainda vai, mês que vem que faz 11. Aham, E ó. uma abordagem boa, interessante, para quem é aluno de psicologia ou quem entende um pouco, então é a fenomenologia, ou mais conhecida também como a humanista existencial. Mas sempre com uma abordagem que possa ler muito mais o indivíduo do que apenas aquele processo de a gente se apegar a apenas uma teoria, né? Se a gente pode utilizar de muito, porque só um. Exato, com certeza. Gerry, e esse tema, assim, muletas Hum, emocionais e perigoso, né? autoestima, perigoso. Vamos Uhum, pensar o seguinte, quando a gente pensa em muleta, a gente sabe que é algo para se apoiar. Como é que chega sim. essas muletas emocionais? O que são essas muletas emocionais? Pois é, olha como é interessante, né? Muleta emocional, ela está inteiramente ligada ao processo da autoestima, Hum, né? Então, para quem está nos vendo agora, para nós que já temos esse conhecimento, né, nesse diálogo aqui bem interessante, como você mesmo disse, a gente conhece a muleta como aquele aparelho que geralmente a gente precisa quando está com algum problema em alguma parte da locomoção. E aí, trazendo analogicamente, né, nessa forma do processo psicológico, seria nada mais do que o indivíduo quando ele se apoia no outro para tentar sobreviver. E aí tem um perigo muito grande, porque muitas vezes são de formas inconscientes. Nós não estamos literalmente colocando no outro, mas indiretamente nós colocamos e imputamos ao outro a responsabilidade de nos fazer feliz. E isso acontece quando o quê? Quando a nossa autoestima ela não está o suficiente para que a gente possa ser autônomo das nossas emoções. nossa, é muita coisa. É, Gerry, alguns passos. nossa, me fala um pouco sobre autoestima. O que seria essa autoestima? O que é autoestima, Gerry? É interessante isso, né? Geralmente a gente acha que aquela pessoa que está com politicamente correta, no sentido de corpo, padrão, beleza, raça, né, essa coisa toda, acha que aquela pessoa está com autoestima elevada. E, na verdade, a gente pode até trazer uma abertura para dizer que não é só flores. Né? A pessoa com a autoestima elevada, antes de adentrar esse sinônimo, essa etimologia da palavra, então, a pessoa que tem uma autoestima elevada, alta, é uma pessoa que está em paz consigo, né? Ela não precisa demonstrar e nem corroborar as necessidades do mundo, da sociedade, frente àquilo que ela acha que tem ou não, né? Então, a autoestima já está dizendo. O que é estima? É o gostar. E alto, o eu, meu âmago, o meu eu íntimo. Então, se é autoestima, então automaticamente é quando eu me amo, quando eu aceito, quando eu me acho que devo o melhor. Então, significa que nesse exato momento eu tenho uma concepção e a consideração por esse ser que habita dentro de mim, autoestima. Gerry, maravilhoso. Deixa eu só dar um oi para quem está chegando. Opa, Olá, vamos lá. amigos e amigas. Tem muitos Cibele, terceiros né? também. Olha, gente, hoje à noite a Edmundo tá gente aí. estamos falando sobre muletas emocionais. Acabamos de falar sobre autoestima. E fiquem por aí, vai ser muito legal, assim, tem muito Vão pano para participar manga. também, né? Perguntar também é Participar, bom. perguntar. Isso, vamos lá. Explorem
implorem que é uma psicoterapia grátis hoje. Ai, meu Deus. Não, mas não é psicoterapia não, tá? Não é, não. Então, Jerry, essa percepção, para você saber que Hum, se ama, tem que ter uma percepção do eu bem clara, né? Assim, de sim. como você se vê, do que você espera de si mesmo. Como é que a gente tem essa percepção de si mesmo, assim? Pois é, olha como é interessante. Isso aí vem logo na tenra infância, Hum, né? Uma pessoa que ela tem uma autoestima não tão elevada ou baixa, vamos dizer, ela não adquiriu agora, ou na adolescência, final, mediana, entre os 15 por aí, ou até na fase adulta. Geralmente tudo está interligado àquilo que a gente vivenciou, não é isso? Então o que é que acontece? Nós nos frustramos, nós precisamos desse processo de frustração. Nós precisamos literalmente nos frustrar da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai dar o último suspiro, porque nós partimos do círculo do não existir. Olha só, imagine uma bola. Imagine que nós começamos não existindo. Viemos, vivenciamos toda uma história e retornamos ao não existir em algum momento. E é claro que todos nós vamos nos frustrar em algum momento da nossa vida, porque isso é inerente a qualquer coisa, a raça, credo, fé, religião e por aí vai. Então, eu preciso entender que a frustração está ligada ao processo da autoestima para eu melhorar enquanto pessoa. Só que algumas pessoas que não tiveram essa frustração bem idealizada na infância, vai projetar na vida adulta. Quando eu falo vida adulta, é a partir do momento que o id, ego e superego, que são as três instâncias freudianas, né, de valores, consciências e adaptações, quando ela começa a perceber que o mundo vai lhe dizer não e como ela lida com essa frustração. Então, quanto mais uma pessoa tiver o limiar de frustração menor, diante daquilo que ela vivenciou e dos nãos que ela não soube elaborar lá na tenra infância, pior vai ser o processo da autoestima dela, porque ela não está acostumada a receber não. Então, automaticamente, a angústia e todos os outros sentimentos involuntários, de forma inconsciente, vai adentrar no universo dessa pessoa, claro. Jerry, então, essas muletas emocionais, assim, não são só referentes a pensamentos, são relações fixas também, materiais. Seria isso? Por exemplo, também, né? Olha, foi maravilhoso, você fez um gancho perfeito. Autoestima com as muletas emocionais, porque se eu não estou bem comigo mesma, eu não vou ter voz para falar sobre algo que eu não estou feliz, certo? Correto. E ao invés de falar sobre isso, de algo que me incomoda, eu vou jogar essas frustrações em outras coisas que podem ser as muletas. Por exemplo, a bebida é uma muleta, a comida é uma muleta emocional, certo? Relações não muito legais também são muletas emocionais, abusivas, não é isso? Então, assim, a comida, por exemplo, que é algo que acontece bastante, é uma muleta emocional, como é que ela entra, assim, na história? Como você falou aí lindamente, a gente poderia falar também que a muleta emocional se casa com a canalização ou cano de escape. Sim, né? isso. Então, de certa forma, ela sempre vai trazer uma forma negativa, seja na parte física, prática, como no processo do exagero, o processo como é que eu posso lhe falar? Quando você literalmente projeta no outro a necessidade de que ele lhe satisfaça. E esse outro pode ser isso sim, pode ser a comida. Pode ser a comida, pode ser a bebida, o cigarro. Bebida. Um vício, não é? Então o vício vira uma muleta emocional? Sim, sim. O vício é uma muleta emocional, então? Quando a gente está adicto, quando nós estamos nesse processo do vício, né, da adição de alguma coisa, nós estamos utilizando daquilo como um cano de escape, como uma fuga. E automaticamente isso vai ser maléfico para o indivíduo em ascensão. Porque o que eu acho interessante, está bem frisando, é que nenhum ser humano, por mais perceptível, doutorado, condições financeiras ou sua postura social, ele é um ser completo evoluído. Nós estamos em transição de evolução, sempre. Essa evolução ela não acontece assim da noite para o dia e não acontece nessa única vida, respeitando todas as outras formas de crença que a gente possa estar citando aqui. Mas nós estamos sempre em processo evolutivo, nunca evoluído.
A evolução é um processo muito perfeito para se dar ao mero ser humano, mas nós aprendemos com esses conflitos, nós precisamos aprender com ele. Conflito traz dor? Traz. Se a gente for pegar aí os estudos pavlovianos do behaviorismo clássico, nós vamos ver que o condicionamento operante do conflito, ele traz em nós uma necessidade de buscar solução. E isso é bom. Isso é muito. Aí entra as questões emocionais também, porque você precisa estar em dia com a sua construção, com o que você deseja ser também, não é, gente? Seria um pouco disso. Também, claro, claro que Porque sim. assim, se você reconhece que não está numa posição legal na vida, se você entende que algo precisa mudar, você já começou uma transformação. Seria Que é isso? o que a gente, lógico, porque tudo começa do processo da percepção do meu eu, né? Tem um clichê que geralmente se fala, mas que não sai de moda. Como é que eu posso dar amor se eu só recebo espinhos? Então, o processo da autoestima, junto com o processo dessas muletas, desses ganchos, desses canos de escapes emocionais, eles estão inteiramente, internamente ligados. O eu comigo, o eu com o mundo, ele tem uma diferença, porque nós somos seres singulares em essência, por mais que nesse exato momento, entre outros Gerries, outras Eugênias aqui, por mais que nós tenhamos esse vínculo em comum que é o nome, e por mais que a gente tenha algumas coincidências, cada um vai sentir, vai ter um grau de emocionalidade diferente, a nossa percepção. Como eu me percebo? Como é a minha autoimagem? Porque autoimagem é diferente de autoestima. Autoimagem é como você se vê. Autoestima é como você se sente. Eu Nossa, então, posso... Uhum. nossa, Jair. Então, assim, olha, dentro dessa coisa de você se ver de uma forma e você se sentir de outra, dá para perceber que tem pessoas que se veem de uma forma muito ruim, mas se sente bem? Me explica um pouco mais sobre essa diferença. Autoimagem, né? Na É, autoestima, e a autoestima alta autoimagem? e autoimagem, né? A autoimagem não necessariamente é uma pessoa que tem autoestima. Porque a autoimagem, geralmente, a gente pode perceber isso, né? Não estou fazendo apologia a você não gostar do que é belo, a você não gostar de se cuidar, mas nós precisamos entender, principalmente nós no processo comportamentalista, né, diante de todos os estudos e teóricos que nós temos aí brilhantemente, que você pode se ver belo, você pode se ver linda externamente e tentar seguir padrões para tentar ser aceito. Mas isso não quer Sim. dizer que dentro do seu eu, no seu travesseiro, que é um dos seus melhores e primeiros psicólogos, que é quando você dorme, né? Isso, sim. Então, antes de entrar no processo onírico, que é sonhar, você conversa com seu psicólogo de cabeceira, que é o travesseiro. E aí, o que é que acontece naquele momento? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é, concorda? Então, Concordo. eu estou com o corpo maravilhoso, a pele impecável, a roupa, tem um posicionamento social, né? Tem um determinado tipo de intelectualidade, seja o que for, tenho privilégios, vamos dizer assim, seja de qualquer forma. Só que quando eu venho para dentro de casa, quando eu deito e vejo esse meu psicólogo, o que é que acontece? Eu não sinto isso. Eu continuo me sentindo aquele patinho feio. Ou seja, a minha autoimagem e a minha postura, ela é aceitável. Eu demonstro essa mascaração para as pessoas, porque nós acordamos e precisamos nos mascarar. Já pensou se nesse exato momento nós não tivéssemos aqui, de uma certa forma, uma postura, ou arrumados, ou ajeitados de alguma forma, estaríamos sendo julgados. Não venhamos a ser, tá? Sim. Mas querendo ou não, nós precisamos dessas máscaras sociais. Tudo é um processo de dosagem. E a autoestima é quando você não precisa crer que precisa estar à mercê daquilo que a sociedade tanto espera que você seja. Eu preciso viver em grupo, eu preciso viver essas relações do eu com o mundo, mas eu preciso estar bem com o eu comigo. Deu para entender assim? Deu claro, maravilhoso. Entendeu? Quero saber se o pessoal está dando para entender. Se a gente Olha, tiver muito rebuscado aqui, por favor, dê um stop. eu acho que todo mundo está gostando, inclusive. Olha só, Jerry, é maravilhoso a sua fala e eu lembrei de umas coisas. Cibele. Um beijo
Aline, olha só, amigo, eu pensei o seguinte, quando você fala sobre uma construção da autoestima, a gente acha que a autoestima é uma coisa só nossa, assim. Hoje, minha autoestima vai estar lá em cima, né? Eu vou me auto, né, assim, curar e vou ser maravilhosa. Hoje eu não vou ficar com minha baixo, não vou ficar com baixa autoestima. A gente acha Hum, que é uma construção só nossa e não é verdade? As hum. pessoas que estão ao nosso redor também não contribuem para uma baixa autoestima, uma baixa autoestima. Perfeito, gente, claro. Só que existe uma coisinha que é bom, é interessante a gente estar falando aqui. As pessoas, elas podem ter o poder de nos machucar, perdão, até o momento em que nós, quando nós nos conhecemos, nós podemos barrar essa intromissão. Eu não posso passar uma vida toda justificando os meus dissabores por conta de dores de outrora. Eu sei que o passado de todo mundo, eu sei que todo mundo tem um momento ruim na vida. Eu acredito piamente que todos nós nos frustramos, nós vamos falar muito sobre isso, né? Que é importante para o crescimento. Só que alguns com os limiares maiores, outros, infelizmente, que não conseguem e deixam que com isso acabe. Mas é muito importante que a gente esteja rodeado de pessoas que tenham essa energia mais apurada para que nos possam fazer alguma coisa. E aí a gente vem naquele processo, descer um pouquinho lá para a muleta, porque a muleta emocional e autoestima vai permear todo esse processo, né? Aham. Olhe bem o exemplo. Geralmente existem as pessoas que necessitam de moletas emocionais e tem pessoas que precisam de ter moletas emocionais. Ai, fale mais sobre E é isso. muito, muito perigoso, muito perigoso. Hoje é um dia muito perigoso porque a gente traz a informação. Como disse Freud, trazemos a informação e eu sei que não vai agradar muita gente, Com né? certeza. Então, o que é que acontece? Quando a gente está nesse processo de esperar que o outro faça alguma coisa, a gente fica à mercê de bombas. Você já imaginou? Você já imaginou? Olha só, tem uma determinada pessoa que ela tem uma autoestima não tão elevada, um pouco introspectiva, que não quer dizer que uma pessoa mais reservada seja uma pessoa com baixa estima, de forma alguma, mas de características que a gente vai observando no setting terapêutico, né, quando alguém procura a gente no consultório e tal. Então a gente vai fazer aquela leitura comportamental e corporal, verbal e não verbal, vamos dizer assim. Então, o que Certo. acontece? Então, tem pessoas que elas têm a necessidade de ter muletas. Ou seja, se a gente for falar aqui de transtorno de personalidade, que é diferente de traços de personalidade, e a quem interessar, James Fadiman, Personalidade, maravilhoso, um livro que fala sobre traços de personalidade, aos quais todos nós temos um pouco, diferente de transtorno, tá? Então, vamos lá. Tem pessoas que têm um traço de personalidade dependente que necessita ter alguém como muleta. São pessoas que, infelizmente, aprenderam a amar a si e caminhar com as pernas próprias, as rédeas da vida. Tem outras pessoas que têm necessidade, vamos dizer, uns traços de personalidade narcísico, que têm necessidade de dar conta da vida dos outros. Vamos dar um exemplo? Por favor. Aquela amiga que quando sai com você faz bem assim, eu não gostei dessa roupa preta, coloca aquela azul, vai ser melhor. Aquela pessoa que sempre se acha no direito de dar conselhos. Então, antemão, antes de pedir conselho, procura um profissional que não vai lhe dar conselho, mas vai te ajudar a te espelhar, que é o psicólogo, né? Já estamos aqui. Qualquer É. coisa contato. Com Então, o que é certeza. que acontece? Então, essas pessoas são nocivas, porque nós estamos falando de energias, de sugar e ser sugado. Se eu tenho traços de personalidade dependente, que são pessoas que necessitam de apoio, de muletas emocionais, e por outro lado, eu tenho pessoas que necessitam de submissos para que eles sejam a sua muleta, e aí nós temos aí uma bomba relógio. Existe coisa pior do que você pegar e colocar várias bombas no seu corpo, pegar um detonador e dar na mão do outro? Seríssimo. Muito. Seríssimo. Olha, eu fiquei pensando, assim, a minha área é familiar, não é? Você sabe. E aí eu fiquei pensando o seguinte, Jerry, que muitos casamentos
As Minha mãe na área mulheres. também. Oi, mãe! É, a minha muleta emocional do bem. Sim. Eu fiquei pensando assim que muitos casamentos, as pessoas acabam o diálogo, acabam, Uhum. param de conversar a partir do momento que elas têm medo de que aquela conversa vire um problema, né? Que acabe numa discussão. Então, vai criando um abismo entre o casal, né? E aí a mulher vai para um outro tipo de relação. Assim, ela Dedé começa desse. a evitar, ela começa a evitar, além do diálogo, ela evita é, conflito. Eu percebi que as muletas emocionais elas têm muita relação com a fuga também. Não é isso? Você acha que tem? Porque, assim, por exemplo, aí nesse caso, a pessoa se esconde atrás de. Já não consegue dormir, aí tem que precisar de um remédio. Então, você acha que essa coisa das muletas emocionais tem relação com a fuga também? As pessoas provocam ou se seguram em muletas para não encarar algumas verdades? O que você falou aí eu endosso totalmente, Eugênia. Você bem sabe que quando a gente entra num relacionamento, vamos tirar, por exemplo, os relacionamentos, né? Hum, Quando você entra num relacionamento onde o seu propósito é o crescimento de ambas partes, de ambos, então isso não é um muleta emocional. Isso aí é um objetivo em comum que ambos têm, ou que pelo menos um almeja. Quando uhum, você entra num relacionamento onde o diálogo ele já não mais faz parte, onde existe uma desconfiguração de um não reconhecendo o outro, aí sim, nós utilizamos dessa muleta emocional chamada mecanismo de defesa chamada fuga e negação, que o James Fadiman também fala muito bem, que por sinal é aquilo que você falou aí. Então é, existe muito isso porque ainda. eu fiquei pensando nisso. Às vezes, a própria relação ruim é a sua muleta emocional. Que você não consegue sair de uma relação, mesmo você sabendo que não está feliz, sabendo que aquela relação já não te traz satisfação, você permanece naquela relação porque aquilo ali é cômodo para você. Ou porque assim, a muleta é o que é algo que te faz, que te ajuda a descansar, seria isso? Então, assim, Repousar, né? repousar, não Nós é? repousamos comodamente e num movimento, vamos dizer, de prazer negativo. Porque sem Porque. percebermos, perdão, Não, pode falar. sem percebermos, nós vamos nos acomodando e nos estagnando em relacionamentos onde você não percebe que o mundo é seu, o universo afetivo ele é infinito dentro de você. E nós podemos inúmeras vezes contar várias histórias, porque essa caneta tão clichê que fala do livro da nossa vida, ela é real. Eu escrevo cada capítulo ao amanhecer. Eu faço muitas coisas acontecerem. Então as pessoas elas utilizam dessa fuga para não saírem dos relacionamentos, utilizam Uhum, dessas fugas para não vivenciar coisas positivas e novas. uhum. Então, por que isso acontece? Aí vamos lá para o comecinho. Porque isso traz conflito. É mexer na Isso. zona de conforto e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem duas vertentes importantes que nós, psicólogos, até conhecemos muito bem, que trazido da mitologia de Eros e Thanatos, né, que Eros é o deus da vida, do prazer, de tudo que você possa, do gozo, vamos dizer assim, e aí Uhum. nós temos o que? Thanatos, morte. Geralmente as pessoas que estão no cômodo das suas relações, seja com um amigo abusivo, o namorado abusivo, a namorada abusiva, o marido, a mulher, tá? Então, independente de quem seja, independente do gênero, grau, etc e tal. Então, algumas pessoas elas preferem ficar no comodismo e sofrerem. E aí o que é que acontece? A muleta emocional se torna o quê? Além da negação e do descaso de si mesmo, a gente se aprofunda mais no âmago, que é aquela percepção maior que você tem do seu eu, e aí nós Uhum. vamos adentrar no gozo de Thanatos. E o que seria isso? O prazer inconsciente de continuar na frustração de uma relação não elaborada.
Nossa, como é sério né? isso, né, Jerry? Porque é Lógico, porque a psique é ser humano, né? isso, porque assim, parece aquela analogia que você fez do homem-bomba, né? Que você se veste das bombas ali e dá o Pelo detonador. menos ele fica com a bomba, né? Ele pelo Isso. menos, o homem bomba nesse caso, ele tem autoestima, ó, apesar Ah, de meu estar Deus. a autoestima É, dele não, tá eu ó, entendi. ele fazer isso, mas vamos explicar pro pessoal, né? É, A explica. autoestima dele tá perfeita, Explica, né? inclusive, isso. Explica essa história do detonador. Do que você. Imagine você, enquanto ser humano, em todas as suas relações intra e interpessoal. Intra é de você com você e interpessoal é de você com o mundo. Família, amigos, parentes, sociedade, todo mundo. Imagine você que em todas as vezes que você vai nesse encontro dual ou coletivo do eu com o outro mundo, imagine você colocando a responsabilidade de ser feliz na mão dessas pessoas. Ah, eu só vou ficar feliz na festa se meus amigos me elogiarem. Ah, eu só vou ficar feliz se aquele grupo de colegas me aceitarem. Ah, eu só vou me sentir bonita, vamos dizer assim, se o meu Uhum. namorado, o meu marido me elogiar. E onde é que fica o seu poder de percepção? Qual a importância que você está dando para o seu eu? Né? Em que momento você deixou de se amar, de se mimar? Então são perguntas que a gente deve fazer da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E aí vem essa Uhum. concepção e analogia do homem-bomba. É quando você coloca a responsabilidade do outro de lhe fazer feliz. Tem uma oração da Gestalt terapia, que é uma vertente, para quem não conhece, da psicologia, né? Que aí nós temos vários tipos, né? A humanista existencial, nós temos o behaviorismo, cognitivo comportamental, Sistema ah, familiar, sistema sistêmica familiar, familiar. e isso que é a sua, por sinal, E a muito boa minha. profissional. Obrigada, amiga. Então, o que que acontece? Então, quando você pega tudo isso e você coloca na mão dos outros, é perigoso. Sim, voltando à Uhum. oração da Gestalt. Ah, Não sim. vim ao mundo para satisfazer tuas necessidades. E também sei que você não veio ao mundo para satisfazer as minhas. Caso a gente se encontre nesse movimento chamado vida, vamos curtir, vamos dividir, chorar, rir, quiçá vivenciar outras coisas. Mas caso não nos dermos nesse encontro, o que poderemos eu e você fazer se não continuarmos felizes, cada um por seu próprio caminho? A Gestalt ela é linda porque ela traz uma visão Maravilhoso. de você respeitar você e o outro. É lindo. Acho que é de Pears, né? É Pel. Lindo, maravilhoso. Acho que é isso mesmo. Engraçado quando eu falei sobre a relação de casal, Hum? é isso mesmo, Cris. É isso mesmo. Eu A sou eu, Cris, você é você. psicóloga também, amigona minha lá de Maceió. Lá... Oi, Cris. Eu acho que a gente se conhece de algum lugar, Cris. Gente, descerá. Olha só, quando eu falei sobre relação de casal, Será que lindo mesmo. começa a brigas e as pessoas evitam, né? É justamente assim. A muleta seria a relação ruim que você sustenta e você evita para não terminar a relação. Então é uma fuga da relação. Então a sua fuga é uma muleta também dentro da relação. O seu silêncio é Correto. uma muleta, não é isso? E dói muito, né? Ah, eu E não tenho dói dúvida, porque porque assim, aquilo. porque Hum? você vai evitando um diálogo para resolver o que está ruim e aí deixa para amanhã, então passa um ano, passam 3 anos e você vai perdendo a sua essência, não é isso? E você vai se E enchendo pior, de muletas transformando essa emocionais. essência numa essência negativa, né? Ah, sim, pois é. Por exemplo, uma muleta que as pessoas conhecem muito bem são as compras, as pessoas são viciadas em comprar. Acontece muito com o sexo feminino, né? Assim, direciona Há essa controvérsia, mas frustração. tudo bem. Ah, sim, é. Então, assim, as pessoas começam a usar artifícios para botar nesse buraquinho que deveria ser resolvido Obrigado. com a verdade, deveria ser resolvido com o diálogo, e encarar, né, o que está acontecendo. A relação ruim, você precisa mudar a página, senão fica, assim, até a sexualidade é evitada dentro da relação, quando não está bem. Então, assim, há
um abismo muito grande dentro das famílias, porque as pessoas evitam a verdade que está ali, escondida, e aí o homem, uma muleta, por exemplo, masculina é a pornografia. Então, são muletas que vão te ajudando, entre aspas, a dar um passo, mas nem sempre um passo positivo. É o que te ajuda a ir caminhando num espaço ruim da tua vida. Seria mais ou menos isso. Diga. Perfeito. Jerry, Eu tava aqui. desculpa te interromper, assim, mas Não. me veio uma coisa. Essa lamentação, esse negativismo como construção do ser, que você ia falar um pouquinho antes, você pode... Ah, tá. Como é interessante as coisas, né? Vítima ou vilão, né? Interessante, fazendo um abre aspas aqui enorme. É um pouco complicado fazer live quando você vê pessoas tão queridas aqui. Ah, É sim. interessante isso, porque você quer responder a todos, você quer mandar beijo, em algum momento, né? A gente vai fazendo isso, até Isso. porque não seria de forma tão formal que nós estaríamos aqui hoje. Nós precisamos ser Uhum. meios, né? Isso. Tá, logo, daqui a pouco a gente vai ter que nem a coisa da Xuxa, né? A gente vai ter que mandar beijo para todo mundo. Então eu já vou mandando beijo para minha vovó Chiquinha, vou mandando beijo para Marcelo, Mariana, minha mãe e família. O resto a gente vê depois, tá bom? Pamela, obrigado por estar falando as coisas aí em nome de todo mundo. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala entre vítima e vilão, Uhum. né? Nós somos afixados em dois processos da nossa psique importante, que é a consciência e o inconsciente. A consciência é tudo aquilo que faz você ter noção do que está acontecendo. As nossas justificativas, quando você me pergunta quantos são 2 mais 2, né? Quando eu falo para você, eu acho que você foi grosseira. E aí você diz assim, não acho que eu fui grosseira. Mesmo tendo essa consciência que você vai verbalizar que não foi, asperamente. Uhum. Exemplo. E o processo inconsciente, ele se faz apenas mais vivo, não quer dizer que ele não esteja conosco no processo diário, mas quando nós Uhum. dormimos, que aí vem no processo de sonho, aí valeria a pena quem se interessar, ver um pouquinho aí sobre o processo e os estudos dos sonhos aí com Carl Gustav Jung, que é um teórico fantástico, o príncipe herdeiro da análise psicanálise freudiana, que eu sou apaixonado de certa forma, então temos que aí ir mais além. Mas Quem em sabe, suma, quem sabe uma live sobre isso, seria né? Mais maravilhoso, viu? adiante. Seria todo um conteúdo mais acessível de uma forma não tão analítica para entender, porque rebuscamento de Uhum. palavras às vezes confunde um pouco, né, de melhora entre interlocutor e ouvinte. É Então, o que é que isso. acontece? Então, quando a gente se coloca no processo inconsciente e consciente, nós sabendo disso, nós vamos ter uma pluralidade de percepções. E Uhum. aí é onde eu vou perceber, será que eu lamento de uma forma negativa porque eu sou lamentador? Ou será que eu apenas lamento porque eu utilizo isso como uma forma de chamar a atenção? Uma coisa é Uhum. você ser vítima, outra coisa é você fingir-se de vítima, ser algoz de si mesmo, né? E aí a Sim. gente está falando sobre traços de perversões, onde é aquele prazer que você tem de fazer mal ao outro e inconscientemente você não se observa dessa forma, que é aquela muleta emocional que eu falei da pessoa que tem desejo e vontade e precisa de cobaias para que ele possa dar conselhos e se intrometer e sugar daquela outra pessoa a seiva Hum. emocional. Uhum. Entendeu? Maravilhoso. Sim, nossa, maravilhoso. Olha, Jerry. Ah, então, assim, essa construção negativa, né, que a gente tem, eu, na infância também a gente vai construindo isso, né? Assim, você começa a aprender que. Como é que eu posso dizer? Me ajuda, Jerry. Porque você também Começa a aprende a ser. aprender tanta coisa, né? A gente aprende tanta coisa na tenra infância. A Mas assim, primeira coisa que a gente aprende é a o gente quê? aprende a reclamar também, não aprende? Assim, na adolescência, não aprende? A gente não Essas aprende a ser fases, brigão, elas são... a ser negativo? Isso também não é aprendido? Sim, tudo. O medo é aprendido. Só para você ter uma ideia, né? Se a gente for pegar o classicismo behaviorista, mais uma vez com Ivan Pavlov,
a gente vai ver que ele literalmente, ele mostrou e que travou até uma guerra, né? Ainda na época de René Descartes também, ele travou uma guerrazinha com a genética, né? Porque antes era tido que o medo ele nascia com o ser humano e depois dos experimentos foi visto que não, que ele é adquirido. Então nós vamos adquirindo medo, assim como a gente adquire raiva, intolerância, assim como a gente vai adquirindo todos os outros sentimentos, que também são importantes para a gente construir um ser melhor, mas não quer dizer que temos que utilizá-los com maior frequência para sermos bons. É como diz o ditado, né? Ao outro o direito de ser como quem ele é, a mim o dever de ser melhor para ter relações melhores. E o ser humano, independente do seu grau de estudo ou de qual grupo ele participe, ele tem uma coisa chamada percepção viva. Nós percebemos. Eu não preciso de doutorado para perceber que você não gostou de mim. O seu corpo vai falar, a sua palavra vai falar. Então isso vai fazer com que você sinta raiva, sinta tristeza, sinta angústia. E nós conhecemos esses primeiros dissabores na tenra infância. O desligue, no processo intrauterino mesmo de nós, no processo de mãe e bebê, já sofre esse trauma. Você já começa com o processo traumático da psique infantil, neonato, e você já começa também com o trauma físico, que é a explosão dos alvéolos do pulmão para que a criança possa respirar, e daí vem o choro. Então o tapa é para dar um choque, né? Então a gente chora na hora de nascer e a gente chora na hora de morrer. E chora então, na hora de aprender também, não é? Chora na hora de aprender também. É bom aprender chorando. Às vezes é bom aprender chorando, porque nos fortifica. Isso é bom. É bom. Inclusive, assim, a gente aprende na dor, mas o amor também a gente aprende, porque a gente acaba levando uma percepção melhor, né? A gente acaba tendo uma percepção de que a gente só aprende quando quebra a cara. Não é assim. A gente pode aprender também com as relações boas que a gente vai tendo ao longo da vida. A gente precisa tirar esse ponto negativo de que a gente só aprende na dor. Até porque... Fala. Não, fala. Eu falo não muito, fala, né? Que eu vou dar uma mudadinha de assunto. Pode falar. Não, eu ia só apenas complementar que você falou uma coisa que é o processo da empatia que você tem que ter com você mesmo, que a gente fala muito. A gente ouve muito esse negócio, empatia, se colocar no lugar do outro. Mas às vezes você não está tão bem com você mesmo, com você mesma, que você não percebe que você não vai conseguir ser empático. Como é que eu vou olhar para o outro com carinho se eu não me olho com carinho? Eu acordei hoje, eu me mimei, eu me agradei, eu fiz um agrado ao meu ego, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem que quando acorda de mau humor, acorda chato, triste, assim assado. Eu primeiramente acordo. Então, depois que eu acordo, que eu percebo que eu acordei, que eu tenho uma consciência, que eu estou vivo, principalmente agora nesse processo de pandemia que está assustando todo mundo, é um movimento tão maravilhoso você poder acordar e dizer assim, talvez eu não vou abraçar a mãe querida, o sobrinho querido, o familiar querido, a avó mais que querida, mas eu sei que está bem, eu sei que está aqui, pertinho. Tem rumor que está bem. Então, quando a gente começa a dar gratidão pelo processo empático que existe, primeiramente do amor próprio, eu consigo ter outro, que foi o que você acabou de falar tão bem, que a gente também aprende com o amor, aprende com coisas boas, né? A gente precisa ter essa flexibilidade entre aprender com o que não presta, aprender com aquilo que nos machucou e fazer degraus para que as coisas boas, que eu preciso colher também, sejam maiores e se unam para que o castelo emocional ele fique mais compactado em solidez. Isso, maravilhoso. Eu quis trazer um pouco essa história da infância, porque assim, eu tive uma aula maravilhosa essa semana. Da Itália. Beijo, minha querida amiga psicóloga que foi embora para a Itália. Eu tive uma aula no Instituto Humanitas essa semana que falava sobre vozes apreciativas. Inclusive, eu até falei no meu story sobre isso. Então, a gente fala muito sobre depreciativo, né? Palavras depreciativas que nos botam para baixo. Mas a gente não lembra das vozes apreciativas, que são aquelas pessoas que tiram, assim, que nos tiram de um ponto ruim com uma palavra, né? Assim, hoje eu estou me sentindo ruim, não tô legal, sabe? Não,
eu acho que não vai dar certo, e a pessoa diz, não, você se preparou, lógico que vai dar certo, sabe? Uma voz apreciativa que te faz crescer. Ao longo da vida, muitas vozes apreciativas nos deram esses ganchos que nos levam para frente. Sim. E aí, eu queria pegar esse gancho Hum. sobre a autoestima, que a gente constrói a autoestima do outro também, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente aqui que tem criança por perto, que trabalha com criança, com adolescente. Então, assim, para que a pessoa não fique viciado em muletas emocionais, que elas possam ajudar na construção da autoestima do outro. Você concorda comigo? Com essas vozes apreciativas, sempre Concordo. reforçando aquilo de bom que a pessoa tem e às vezes não vê, que foi até um pouco da palavra que você disse também, Jerry. No início, você falou sobre o que a pessoa é e o que ela sente, a aparência dela e Autoimagem e a autoimagem. autoestima. E isso, assim, então acho que a gente poder fortalecer o outro com vozes Vozes apreciativas. apreciativas. E isso não tem a ver com tudo isso, assim, ajuda. Totalmente. Por sinal, eu acredito que essa palavra que você falou aí, vozes apreciativas, ela casa muito bem. Eu diria que é um sinônimo, Hum. autoestima inclusiva. Olha que coisa. Imaginou? Isso tudo que você falou aí me remete à autoestima inclusiva. É quando você começa a entender que existem parâmetros ao seu redor, existem vertentes, existem forças, pessoas, energias, existem quereres que estão ali para te ajudar, né? Isso. A gente começou iniciando falando sobre essa coisa do não culpabilizar o outro tanto, mas é Uhum. importante também entender que eu preciso ser por mim também, eu preciso ouvir essas vozes boas, não é Uhum. aquela coisa de ouvir nas vozes do além, mas assim, é você se apegar também a pessoas que estejam com uma vibe, vamos chamar de vibe, que hoje em dia está muito chique na moda, né? Não, não, nós somos jovens. Sempre. Então, assim, tá numa vibe de pessoas boas, né? Eu vejo Isso. muitas pessoas assim, e até é um alerta que a gente faz, até como ludoterapeuta, né? Que eu adoro Uhum. trabalhar com crianças e adolescentes, por sinal, e tomar cuidado com o Verdade, ambiente Gabs. no qual você tem uma criança menor e como Uhum. você está ajudando na autoestima dela, Isso. né? Inclusive, e assim, vamos ser essas pessoas também. A partir de agora, não vamos criticar por criticar, assim, nem dar opinião, sabe, a opinião, como é que se diz, escondida atrás de uma crítica, não é isso? Ou melhor, uma crítica vestida de opinião. Vamos parar de criticar o outro, de reparar no corpo, de falar, sabe? Assim, a gente precisa ser essa voz apreciativa, porque depreciativa tem muito. Inclusive, tem pessoas que elas já não se gostam. Então, ela não precisa de uma voz que vá reforçar uma coisa ruim sobre ela, não é verdade? Jerry, Interessante. você não acredita. Me fala. Olha, tá quase acabando a nossa live. Você não Já passou de acredita. 5 minutos? Já, já passou de 5 minutos, mas fale. Vamos. A gente Poxa, está que se pena. encaminhando para o final. É tanta coisa que a gente poderia estar falando, né? Eu Ai, só queria pedir às pessoas que investissem mais em vocês e nos seus. Né? Quando lindo você isso. falou aí do ser positivo e ser negativo, que foi o que eu entendi em sumo, né? Me lembra daquela história. Toda vez que eu encontro alguém na rua, nossa, como você tá gordo, como você tá gorda. Sem antes perguntar, você tá bem? Isso, poxa, Quando eu boa encontro outra lembrança. pessoa, né? Quando eu encontro aquela pessoa no meio da rua, eu digo, nossa, você envelheceu, podendo dizer, como é que você tá hoje? Exatamente. Então, Exatamente. assim, essas pessoas são aquelas que a gente chama de eu tenho necessidade de ser muleta. Existem Ai, muitas meu pessoas que, ao invés de vir com Deus. flores, já vêm apontando coisas negativas. Então, o que é que a Isso. gente faz? Então, só para dar uma encerrada, que eu sei que já está acabando, queria pedir a todo mundo que entendesse que existem muitas fontes interessantes para você ter uma autoestima interessante, Uhum. maravilhosa. Primeiro, imponha e faça um pacto com você mesmo, com você mesma. Uhum. Nesse exato momento, entre em contato com o seu eu e perceba que se existem coisas que podem ser modificadas para melhorar o seu interior e a tua personalidade como uma forma de Isso. ascender,
positivamente, né, a ascensão enquanto ser humano, faça. Uhum. Faça porque Isso, cada um deve ser literalmente dono da sua própria expectativa. Então, isso, elabore melhor o ser que existe dentro de você. A todos nós que isso, estamos aqui, vamos elaborar esse ser dentro da gente. isso. Quando a gente falar em autoestima, procure dentro de você aquilo que você está dando. A Frida Kahlo, ela dizia uma coisa interessante: não te demores onde não houver amor. Ai, meu E a Deus, gente essa daí é. precisa, né? A gente Pois precisa. é. E para dar uma Gente, encerrada, ô, vou deixar gente, você agora. Não, vou deixar agora você, já acabou o ô, pensei que tempo. você fosse embora, não vai embora. Gente, olha, vai ficar salvo. Quero agradecer a todo mundo que tá aí, que tá falando. A gente tá lendo tudo, viu? Obrigado pros amigos. Olha Pode ir só, falando aqui o nome das pessoas, gente? pode, vai falando aí, Tia temos muito tempo. Cristina Maceió, gente maravilhosa. Grace mais Um uma beijo para vez. A Cris Portugal. falou. Isso. Maíris, Gisla, Tem alguém da Maí, França também. Fernanda, amiguíssima minha, tá lá. Minhas Diz que primas. falei com você. Olha, Jerry, Família eu estava reunida, pensando, graças a Deus, que bom. maravilhoso, né? Olha, eu quero agradecer, tá, a tua presença. A gente está começando essa live de segundas intenções Tomara e que venha começar. outra. Ah, sim! E começar com você foi assim, chave de ouro. Gival, Maceió. Falando aí que eu vou ficar que nem aqueles créditos. Sabe o crédito do Jornal Nacional que Sim. você vai falando e ele vai. Aham. Mas tudo bem. É a primeira Então, vez que a gente deixa errado. eu quero te agradecer, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou. Jerry, sua fala é maravilhosa. Assim Oh, como meu anjo, sua. Não, obrigado. você sabe que eu sou sua fã. E todo mundo que eu falo assim, olha. Reciprocidade, é por isso que nós tanto casa sempre. Pois é. Engraçado que as pessoas me pedem indicação e quando eu te indico, eu digo assim: olha, eu era uma pessoa que eu gostaria que fosse meu psicólogo, mas é meu amigo. E eu também eu não troco a amizade porque é uma Não, pessoa apesar de muito também querer querida. ser como psicóloga, mas eu acho que não vai dar certo não, porque Eu a acho. gente é chegado na visão. Mas assim, é um psicólogo maravilhoso, uma pessoa que tem uma generosidade também muito grande. Quero te agradecer. Digo Obrigada, mesmo. tá? Por ter vindo. Eu tenho certeza que foi uma live muito rica. Nossa, eu saio daqui assim com outra percepção, inclusive um Dois. olhar, não é? Um olhar para si mesmo, que eu acho que isso que é mais importante. Vive e beijo, minhas primas também, todo mundo que tá por aí. Só que assim, Jerry, chegou a hora da surpresa. Eita, Bom, qual seria? São João chegou. então, assim, ó, tá até com meu chapeuzinho aqui, ó. Ai, gente, Já que a vamos gente lá. não vai ter um São João, vamos acender uma fogueira agora aqui. Jerry, me conte, chegou a hora das segundas intenções, vou até chegar mais perto Hum, aqui. Aí eu tenho uma pergunta de segundas intenções. sim, Jerry, eu peguei de uma música que é bem conhecida, tá? Posso fazer uma pergunta de segundas intenções? pode. Pode. Então vamos lá. Se eu vou Jerry, responder, já é outra coisa, né? você vai responder sim. Vou. Você Jerry, pediu? olha só. Sexo é escolha e amor é sorte? Ou tudo é sorte ou tudo é escolha? Aí nossa primeira pergunta de segundas intenções. Sexo é escolha e escolha é Não, sorte? aquela música de Rita Lee, sexo é Ok. escolha, amor é sorte. Então, sexo é escolha e amor é sorte? Vai depender muito do que cada um tem dentro de si, né? Isso aí vai Hum, depender muito. O sexo, ele é uma coisa maravilhosa quando está combinado. O amor, o amor é sorte, principalmente quando a gente já vem de um berço onde existe amor. aham, Então, a gente pode estar falando de várias maneiras de amar aí. Mas com certeza, a parte carnal ela tem uma diferenciação muito grande. Eu posso amar e posso ter o sexo como complemento. Mas eu aham. posso amar muito sem precisar do sexo para complementar. São tantos caminhos, já é Isso. coisa para a gente falar em outra live. Essas perguntas às vezes, não Mas eu são preciso. perguntas de segundas intenções, não. São perguntas maliciosas para deixar o Não! Estado sem saber. Não! É uma pergunta para justificar o nosso nome maravilhoso, né? Na verdade, são intenções múltiplas, né? Nessa segunda-feira,
que foi Orgástica? maravilhosa, orgástica. Foi orgástica, foi. Para terminar a nossa live, a nossa primeira live de segunda-feira, quero convidar todo mundo para me seguir Gerry, JC Vanzo, tá? Arroba JC É, Vanzo. isso, para a gente poder continuar a conversa e conversas em outros momentos. Toda E semana segunda-feira que vem também aqui. vai. Isso, segunda-feira tem aqui no meu canal, no meu Eu vou também perfil. fazer isso também semana que vem, que eu acho bem interessante a gente dividir informações. Eu acho Isso, que é muito importante. É bom, maravilhoso. né, gente? É gostoso. Olha, alguém disse aqui que sexo é escolha e amor também. É verdade. Eu também Tia acho. Eu América, acho que lá de Maceió. isso Boa. aí. Eu acho que é amor, sexo é escolha e amor também. E é Outra pessoa também sorte. falou cumplicidade. Isso. Interessante, né? Falou em sexo e falou em amor. Todo mundo começou a falar mais rápido ainda. Que coisa. Gente, Foi para vivencie isso. E esquentar, o né, sexo. gente? Para esquentar essa noite de véspera, antivéspera de São João. Então, assim, um beijo para todo mundo. Tá quase acabando a nossa live. E é isso, Jerry. Obrigada. Eu que Beijo, agradeço. gente. Segunda-feira tem mais com outra pessoa. Ao longo da semana a gente vai dizendo e falando o assunto. Então, assim, programado a gente tem live até agosto. Então, fiquem Coisa boa. aí. É maravilhoso, né, Jerry? Então, obrigada, amigo. Um beijo para você. Manda beijo. Já mandou? Como é? Mandaria só uma coisinha rápida. Gente, uma última citação. Aqui, nenhum conselho ele é válido. Cada um sabe por si só tornar-se feliz. Então, a partir do momento que a gente procurar saber que não precisamos de muletas emocionais, quando a gente começar a entender que eu posso andar com o outro dividindo e não necessitando da migalha de amor emocional, eu vou viver uma relação mais intensa. Porque a primeira relação intensa eu vivi comigo. A segunda, com os que me acompanham. E isso é importante. Beijo, Fernanda. Beijo, família. Parabéns. E semana que vem, segunda-feira, tem Fernanda, mas semana que vem também, em outro dia, terei eu, que ainda vou ver o que é que vai ser aprontado. Mas eu estou adorando essa possibilidade. E eu queria lhe agradecer muito por ter me convidado para abrir esse seu canal, vamos dizer assim. E para mim foi uma honra muito grande. Cheiro no coração de vocês, família, amigos, a todos que estiveram presentes e que ouviram o nosso chamado, né? De venha Isso. comparecer, venha participar, esteja presente virtualmente. Vocês não sabem o quanto que foi bom. Não só por Ah, vocês dizerem que estão presentes, mas porque vocês também estão conhecendo um pouquinho do que é um papo psicólogo. Ou seja, vamos psicologar semana que vem. isso. Outras narrativas. Gente, obrigada. Um beijo para todo mundo. Foi muito bom. Jerry, você fechou, olha, com chave de ouro. A Então, gente lacra, obrigada. né? Outra palavra. Ah, Vai, demais, lacra. Nós lacramos. demais. Obrigada, viu, por aceitar o convite. E estamos juntos para outras conversas e outras intenções. Olha, gente, um beijo para todo mundo que participou, que falou, que só deu uma olhadinha. Então, assim, vai ficar salvo, Isa, tá? E aí vocês podem rever e os amigos podem ver. Quem não viu, verá novamente no repassa, canal. passa, compartilha o sininho, aquela Isso. coisa que a gente achava que nunca ia dizer, hoje está falando, né? Pois é. Boa Água não noite. pode ser no BBD. Boa noite, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. Fiquem bem. Durmam Tchau, bem. tchau.